Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Econorte Revendedora Ford e Kia, 012 2170 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao podcast desta terça-feira, 26 de dezembro de 2023. Hoje a igreja está em festa litúrgica para celebrar Santo Estevão, o protomártir. Quero também mandar aquele super abraço acompanhado das orações, é claro, para os ouvintes Luana Lima, de Formiga, Minas Gerais, Nabi de Leon e a esposa Jéssica Big, de Jerônimo Monteiro, Espírito Santo, e também o Jefferson Costa, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Rezemos com confiança. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ensinai-nos, ó Deus, a imitar o que celebramos, amando os nossos próprios inimigos, pois festejamos Santo Estevão, vosso primeiro mártir, que soube rezar por seus perseguidores. Amém. Mateus capítulo 10, versículos de 17 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A fidelidade a Cristo também coloca os discípulos em conflito com seus familiares e conterrâneos que não querem aceitar o anúncio do Evangelho. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Versículo 22. O discípulo, quando perseguido, deve perseverar até o fim. Não há alternativa para ser salvo. O Evangelho envolve tempo integral e para sempre. A perseguição faz parte da história da salvação? É o caminho da cruz que continua? O mundo odiava Cristo e continua a odiá-lo nos seus discípulos. O motivo do ódio é sempre o mesmo: por minha causa, como diz o versículo 18. O mundo odeia os discípulos de Cristo, porque com a sua existência eles os questionam, perturbam, contestam. A perseguição é uma oportunidade magnífica para dar testemunho de Cristo diante de todos. Jesus não promete sucesso e prestígio aos seus missionários, mas lhes promete um destino de sofrimento e perseguição. Não devem se preocupar com as agressões, mas esperar e confiar na ação de Deus. O discípulo é chamado a percorrer o caminho do testemunho do sofrimento, tendo como modelo Jesus, o crucificado, ressuscitado, e somente Ele. Santo Estevão. Ele é intitulado protomártir por ter sido o primeiro a dar a sua vida pela fidelidade a Cristo. O relato histórico e inquestionável do seu martírio
está no livro dos Atos dos Apóstolos, especialmente os capítulos 6 e 7. Era jovem e foi eleito diácono, com a missão de ajudar na alimentação dos pobres e também das viúvas. É descrito como homem cheio de fé e do Espírito Santo, e cheio de graça e poder, de modo que fazia prodígios e milagres notáveis entre o povo. Isto chamou a atenção de pessoas da sinagoga que vieram discutir com ele, mas não eram capazes de resistir à sua sabedoria e ao Espírito com que falava. Então, como haviam feito contra Jesus, aquelas pessoas subornaram alguns homens para que, mentindo, o acusassem de blasfêmias que não fizera contra Moisés e contra Deus. Não deixa de ser curioso como o texto sagrado relata este fato, né? Blasfêmias contra Moisés são citadas antes das blasfêmias contra Deus. E de fato, os que condenaram o Cristo deram mais importância à lei mosaica, já deturpada na época de Cristo, do que ao próprio Deus encarnado. A inversão de valores, colocando perspectivas humanas, preferencialmente as de Deus, sempre levam ao pecado, à morte de Deus na alma. Com isso, eles amotinaram o povo, os anciãos, os escribas contra Estevão, de modo que o agarraram e levaram ao sinédrio. Novamente apresentaram testemunhas falsas que o acusavam de falar contra o templo, a lei, Moisés. Mas o jovem, inspirado pelo Espírito Santo, relembrou, explicando toda a história da salvação, deixando claro que em nada havia blasfemado, seja contra Deus, seja contra a lei. Ao final, lhe chamou a atenção por resistirem ao Espírito Santo e, olhando para o céu, declarou estar vendo Jesus à direita do Pai. E aí, neste momento, gritando e tapando os ouvidos, os acusadores o empurraram para fora da cidade e o apedrejaram. Antes de morrer, Estevão gritou: Senhor, não os responsabilizes por este pecado. Seu corpo foi recolhido por cristãos piedosos que o sepultaram. Os santos padres enaltecem a fé, o heroísmo, a firmeza, o zelo apostólico, a caridade de Santo Estevão, sobretudo ao pedir o perdão dos próprios assassinos. Na oração, sem dúvida, serviu a conversão de Saulo, que estava presente, guardando as roupas dos que o apedrejavam. E ele tornou-se ninguém menos, ninguém mais do que São Paulo, o apóstolo dos gentios e um dos pilares da Igreja. O nome Estevão, em grego, significa coroa, evocando a ideia de martírio, porque a coroa era o seu símbolo nos séculos seguintes, tornando-se popular a expressão coroa do martírio, referente a muitos santos. A fidelidade a Cristo implica sempre algum tipo de martírio, cruento nos casos extremos, mas também todas as formas de perseguição moral, social, civil, cultural, religiosa, espiritual, todas elas presentes no mundo de hoje, na história da Igreja e certamente até o fim dos tempos. Importa é que não deixem os fiéis de permanecerem dignos deste nome, porque o prêmio da vida eterna vale, de modo literal, infinitamente mais do que esta vida passageira. Deus, Pai de amor eterno e providencial, que não expões vossos filhos a provas que não podem vencer, dai-nos por intercessão de Santo Estevão, que teve a glória de ser o primeiro a derramar o sangue por fidelidade a vós, a graça da firmeza na fé, da humildade de pedir o vosso socorro e a caridade de corajosamente servir aos irmãos em qualquer circunstância, para, como ele, chegarmos à glória que reservastes a quem vos ama mais do que ao mundo. Amém. Por intercessão de Santo Estevão, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Obrigado pela companhia de hoje e amanhã a gente se encontra.